E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje, né, em comemoração ao mês do Halloween, eu vim trazer uma tag que eu tava com essas ideias fazia um tempo e principalmente sobre essa tag, eu falei assim, gente, vou fazer uma tag que envolva o Halloween, né? A maioria das pessoas já fazem, mas eu quis fazer uma tag diferente e que, gente, é sério, tem tudo a ver, tem tudo a ver comigo e também tem tudo a ver, eu acho que com essa categoria que é mística, que é sobre terror, fantasia, enfim. Então, a tag leitora mística, fui eu que inventei, tá, gente? É oficial. Então, vamos lá com as perguntinhas. Já separei os livrinhos aqui e vamos começar então. Bom, a primeira pergunta: você é uma leitora mística? Sim. Tem algum livro sobre magia, bruxaria ou encanto? No caso, eu tenho sim, eu tenho dois. Já deixei separadinho aqui para mostrar para vocês. Bom, eu tenho essa edição, Bruxas Literárias da Dark Side. Eu confesso que eu ainda não li ele, mas aqui dentro tem várias autoras que trabalham um pouco mais com questões místicas, espirituais, de magia, terror. Então aqui é um guia de indicação para você que quer conhecer mais de escritoras que abordam mais sobre esses assuntos, porque a gente sabe que a maioria das vezes são mais, né, homens, então é muito interessante esse livro aqui. Bom, o outro que eu tenho, e é até que eu tô lendo, é Bruxa Natural. Esse livro é fantástico, me conectei muito com o que ele fala aqui. No caso, só é tipo um guia sobre magia, natureza, abordando mais o que é ser uma bruxa natural. Tem também dicas de ervas, de pedras, encantos, de altar, tem tudo. É uma maravilha. E é de uma forma um pouco mais próxima do que a maioria dos livros normalmente de bruxa falam. Esse daqui tem mais uma conectividade com você, sabe? Aquela coisa de você ver que é possível fazer isso. E tem gente que realmente faz algumas das coisas aqui, como acender incenso, ter pedras, no caso, né? Pedras, enfim. Então, esse é um livro muito bacana. Bom, a segunda. Ai, deixa eu pôr aqui no chão. A segunda é: se tem algum livro de terror, qualquer um deles. Então, para você ser uma leitora mística, entre aspas, né, gente? Claro que isso é uma brincadeira. Mas se você tem algum livro de terror, qualquer um deles. Então, eu selecionei aqui. Nossa, na verdade era para me selecionar outro livro, para falar a verdade. Algum livro de terror? Pera aí, gente. Essa aqui é a prateleira toda de terror que eu tenho. No caso, eu vou indicar esse daqui que eu gosto muito, que é Frankenstein, que é clássico, né, gente? Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley, então é um livro muito interessante. Além de ter um pouco de terror, tem mais uma questão de, vamos dizer assim, de perspectiva de personagens. Então a gente tem um pouco sobre o Victor Frankenstein e no caso, seria o Prometeu moderno, né? Porque o monstro, que é o Frankenstein, ele não tem um nome no livro, né? Como a maioria das pessoas pensa que o nome dele é Frankenstein, mas não é. É um livro super interessante. Como ele é de 1700, 1800, então ele é tipo um... Tipo não, ele é um romance de época. Então, é muito interessante. É um romance de época ao mesmo tempo que não é, né? Porque romance de época é quando é vinculado na época. Isso. Provavelmente estou enganada, mas enfim, gente, eu indico o Frankenstein, tá? Pra você ter ideia, isso aqui é tudo de terror e ainda tem mais lá em cima. Bom, a número 3 é: se você tem um livro na estante sobre ervas, pedras ou natureza. E no caso eu tenho, vou até abaixar aqui para pegar de novo, que é o mesmo livro, para falar a verdade, que é o Bruxa Natural, que sim, gente, tem várias coisas aqui sobre natureza. O nome dele é natural, né? Tanto é que, gente, a diagramação desse livro é linda. Saca só, deixa eu focar, meninos. É muito linda. Ele é num verde, nossa, gente, ai, maravilhoso. E aqui mais pra frente, tipo, cada capítulo é sobre vamos dizer assim, uma especificidade da bruxa natural. Então, tipo, no capítulo 1, deixa eu até olhar aqui que eu já nem lembro mais. No capítulo 1, acho que vai falar sobre descobrindo a bruxa natural, falei.
Eu ia falar sobre descobrindo, não, eu ia falar outra coisa, enfim. No segundo é aceitando o seu poder, aí... Ah, não, é no segundo capítulo que você fala mais sobre o uso das pedras, cultivando o jardim e tal, aqui, ó. Mais ou menos, eu acho que eu vou mostrar mais perto aí pra vocês. E aí é um livro muito bacana, então tem sobre tudo aqui praticamente, então não tenho que ficar selecionando outros livros para poder falar. Bom, vamos à pergunta número 4. É um livro sobre espiritualidade, né, gente? Quando a gente fala de ser místico, tem que ter um pouco sobre espiritualidade, sobre mais essa coisa espiritual, de alma, né? Então, eu selecionei aqui 2 livrinhos, ambos de autores negros. Então, eu tenho Cidinha da Silva, Um Exu em Nova York, que é um dos meus livros favoritos da vida, como diria o pessoal do Booktube, da vida, gente. É muito incrível, fala muito sobre vivências negras e femininas, tem um pouco sobre espiritualidade também, porque fala de tradições, fala também sobre religiões de matriz africana, então é muito interessante esse livro. E, gente, a Cidinha da Silva é fantástica, nossa, maravilhosa. Bom, um outro que eu selecionei é Torto Arado. Sim, gente, tem bastante sobre espiritualidade aqui em Torto Arado. É uma história que, gente, fazia tempo que eu não li um livro tão bom que me cativasse do começo ao fim. Eu ficasse assim, meu Deus, que história boa. Tipo assim, sem defeitos, ao meu ver, sem defeitos. Me conectei demais. Eu fiz várias marcações aqui dentro, só que na verdade eu tenho que fazer com o marcador ainda, só marquei de lápis. E é um livro incrível. Também fala sobre vivências negras. Fala de um livro. Esse livro é tipo uma realidade, perdão. É uma realidade um pouco mais próxima à nossa brasileira mesmo. Então isso vai ser no sertão da Bahia. É um livro incrível. Acho que você já deve ter visto em vários booktubers falando. E, gente, maravilhoso. E também escrito por um autor negro, né? Número 5. Possui algum adereço mágico? Exemplo: incenso, pedras, tarô, amuletos, plantas. No caso, essa é mais uma pergunta se você tem algum tipo de adereço além dos livros mágicos, vamos dizer assim. E sim, gente, eu tenho. Vou mostrar aí pra vocês. Eu tenho já aqui mesmo gravada a minha pedrinha ametista. Tenho minha pedrinha ametista, tenho minhas plantinhas, eu tenho um cordão de pentagrama. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa, não. Eu tenho coisa bem pouquinho, pra falar a verdade. Tem gente que tem mais. Mas é isso, o pouquinho que eu tenho. Mas tá valendo como amuleto mágico, né não? Bom, vamos à pergunta número 6. Se eu possuo algum livro com lendas e contos de fada antigo. Porque além da gente ser místico, né, tem toda aquela coisa da, vamos dizer assim, da antiguidade, né, gente? Lendas antigas, aquelas coisas que a gente se conecta, que é passado de geração para geração e tal, e envolve magia também, envolve espiritualidade. Então, eu selecionei aqui, na verdade eu tenho 2 sobre contos de fadas, né, que é meio óbvio até o título, mas eu selecionei o Conto de Fadas Celtas da editora Wish, que tem contos, né, celtas. E, nossa, gente, tem contos raros aqui, tem ilustrações nele. É um livro muito bem diagramado. Então, eu recomendo muito. Ainda não li, para falar a verdade, eu recomendo muito porque tem tudo de antiguidade aqui e eu acredito que é um livro muito mágico, gente, celta. Gente do céu. Aí, tipo, aqui em cima desse vermelhinho aqui, contos de fadas originais também, sem censura. Então, eu tenho algum livro de conto de fada, né? Bom, a número 7, já é a penúltima, indique um livro que tem a ver com o seu signo. E meio que eu já tava segurando ele, gente, porque tá uma bagunça aqui no meu quarto, eu tentando me mover e eu tentando falar ao mesmo tempo. Mas enfim. Bom, um livro que tem a ver com o meu signo eu sou de Gêmeos, apesar de eu não acreditar sobre signos, mas a gente vai indicar um livro de Gêmeos, né? Que nada melhor que O Médico e o Monstro, que também é um livro de terror maravilhoso sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Então, é um livro muito interessante que vai além só dessa questão da dualidade. Não tem gêmeos exatamente, mas o personagem meio que vira. Não vou falar, mas tem a ver com isso. E outro que eu vou deixar indicado também é
Hamlet, de Shakespeare. Isso mesmo, gente. Em Hamlet, na verdade, esse já tem gêmeos e tem toda uma questão sobre fantasmas, sobre era vitoriana. Então ele tem todo um clímax bem gótico, então é maravilhoso. A peça é incrível, gente. Eu sou apaixonada por essa peça, então recomendo muito. E para finalizar, né, gente, a pergunta número 8, que é: escolha um livro para um dos 4 elementos da natureza. No caso, é só escolher um livro que represente um elemento da natureza, né? No caso, ar, terra, fogo e ar. Avatar, a lenda de Aang. Enfim, eu tinha que falar isso, gente. Não tem como eu falar dos 4 elementos e não lembrar de Avatar, né, gente? Mas então eu decidi escolher o livro Sherlock Holmes e o Signo dos 4. No caso, eu tenho essa edição da... como é que fala? Melhoramentos. Eu tenho um pouco de dificuldade com LH e R. Enfim, bugou, mas é esse. Esse livro é muito interessante. Se eu não me engano, é o segundo livro do Sherlock Holmes, né? Publicado na vida. O primeiro é Um Estudo em Vermelho. Esse livro eu escolhi porque tem bastante, no caso, cenas no rio Tamisa, né, que é o rio lá da Inglaterra, né, que é o rio da cidade de Londres. Então, eles usam bastante o rio como forma de, vamos dizer, resolver o mistério que tem aqui no livro. É sensacional e é a primeira aparição da Mary, que é uma personagem muito icônica no universo de Sherlock Holmes. Para quem é Sherlockiana igual eu ou Sherlockiano, é muito interessante essa aparição dela, mas também, tipo assim, você tem que catar o easter eggs no meio dos livros do Arthur Conan Doyle. Então, recomendo muito esse livro e é fantástico. Esse já não tem nada de terror, é mais mistério, mas tá valendo também. Bom, e é isso. Foi esse o vídeo. Realmente eu falei um pouco rápido demais, mas, gente, eu fiquei muito ansiosa para poder fazer essa tag. Eu gostei demais de ter feito ela. Foi muito, vamos dizer assim, interessante. Eu gostei. E realmente eu vi que eu tenho muito livro voltado à área mística. Mas como eu falei, é só uma brincadeira. Então, se você tiver poucos livros também, não importa. Mas é meio que um guia. Olha eu de novo com os guias. Um guia para saber se você é uma leitora mística ou leitor místico. Enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo os seus livros que vocês acham mais místicos e que tem nas suas estantes. E é isso. Um beijo pra vocês e até mais.